Bom, vamos seguindo, né, Ricardo? Situação problema, o aluno analisa a situação problema. Aí o que ele vai fazer? Todos nós temos conhecimentos que não são só conhecimentos de ordem conceitual, né? Dependendo do autor, chama-se de esquemas de ação, esquemas de pensamento, que são o quê? São esquemas internos que a gente vai construindo conforme a gente vai vivendo. A gente vai adquirindo conhecimentos, vai adquirindo fazeres, vai adquirindo uma série de atitudes, né? E que a gente vai criando internamente esquemas de ação. Esses esquemas de ação que o aluno vai observar para ver se os esquemas de ação que ele tem são suficientes para resolver aquele problema. Então, por exemplo, eu vou enviar um e-mail. O esquema de ação, já enviei e-mail antes, já sei como fazer, então eu já tenho esse esquema de ação pronto, eu já consigo enviar um e-mail. Pode ser que eu saiba enviar um e-mail, mas eu não saiba escrever, por exemplo, numa linguagem técnica para um determinado assunto. Então, o meu esquema de ação é insuficiente para aquela situação específica. Eu sei escrever o e-mail, eu tenho esse esquema, mas não sei escrever tecnicamente. Então, o esquema de ação ele é sempre dinâmico. E a gente não tem um só, a gente tem vários esquemas de ação. Então, esse é o terceiro ponto. É o aluno saber investigar dentro dos seus esquemas de ação internamente se o que ele tem é suficiente para resolver o problema. E o papel do professor nesse momento, Vasco, como é que deve ser para mobilizar ele, o aluno, porque nessa situação a gente pode ter na prática duas situações. O aluno se depara com um problema, ele sabe escrever, mas ele, por exemplo, não sabe ligar o computador, né? Como você falou, ele precisa fazer várias coisas, operar mentalmente, né? E dentro dessas operações, vou ligar o computador, vou ligar o vídeo, até chegar a ele escrever o e-mail. Então ele tem que ainda saber que tipo de palavras, que tipo de e-mail é. O e-mail é uma carta, é um comunicado, então tem várias coisas. Ele pode chegar no momento e falar assim, nossa, professor Vasquinho, isso é muito difícil, e desistir. Ou ele pode chegar também e falar assim, professor, eu não sei, mas como é que faz? Sim. Então são situações que o professor pode se deparar com esses dois tipos de aluno perante esse desafio. Mas aí é que entra, amigo, uma coisa que a gente usa muito nas aulas, que é que a gente chama de ativação ou avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, o que você está fazendo ao avaliar conhecimentos prévios? Você está, em última instância, procurando investigar os esquemas de ação que ele já tem construídos sobre determinado assunto. Por que é importante? Porque você parte de um ponto que é suficientemente adequado para o aluno se sentir desequilibrado, mas querendo resolver o problema, e não parta de um momento, de uma situação onde ele vai achar tudo aquilo muito difícil. Porque se ele não sabe nem ligar o computador, talvez você não fale sobre e-mail, você fale sobre ligar o computador, se ninguém sabe, né? Então aí que parte a avaliação do professor em relação a isso. Quais são os esquemas de conhecimento que os alunos têm para ele propor a situação-problema. Porque se a situação-problema não for adequada aos alunos, ele pode ter esses dois vieses. Exato. Ou não sabem nada e vão desistir, aliás, três. Ou se sentem super empolgados, ou se sentem desestimulados porque é muito fácil. Acaba gerando essa situação.